E aí, pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai responder alguns exercícios que relacionam a distribuição eletrônica com o tipo de ligação que a substância em si está fazendo, tá? Que os átomos fazem ali entre si para formar a substância. Dá uma olhada só nesse primeiro exemplo. Um elemento químico X de número atômico 20 e um elemento de número atômico 35 formam qual tipo de ligação? Determine a fórmula do composto. Para poder descobrir o tipo de ligação química entre esses dois átomos e também descobrir a fórmula do composto formado, a gente precisa primeiro saber a distribuição eletrônica dele, certo? De cada átomo. A gente sabe aí a quantidade de elétrons de cada um desses átomos. O que o exercício disse? Que o átomo X tem 20 elétrons e que o átomo Y tem 35 elétrons. A gente fazendo essa distribuição eletrônica, a gente consegue achar se o átomo tem uma tendência a receber elétrons ou a perder elétrons, né? Vamos fazer a distribuição eletrônica aqui para 20 elétrons. Como que ficaria aqui para 20 elétrons? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, né? Aqui, 3p6, vamos ver quanto que já deu aqui, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. 18 para chegar no 20 falta 2, então fica 4s2. Ok, então o átomo X tem 2 elétrons na última camada, ou seja, na camada de valência. Agora vamos fazer para o átomo Y. Ele tem 5 elétrons. Vamos distribuir esses 35 elétrons. Olha só. 1s2. Vou deixar sem tampa que facilita, né? Ó, 2s2. 2p6, 3s2. Ó, a gente sempre termina a distribuição na diagonal e sempre acaba no subnível S. Termina no subnível S, começa outra diagonal, né? Então, aqui terminou do 2, vamos para o 3. 3p6, 4s2, ó, aqui já foi 20, né? A gente sabe que aqui já foi 20. Vamos continuar, ó. A camada 3, ela comporta o subnível S, o P e o D. Então, o que a gente vai fazer? Acrescentar aqui o subnível D. Então, vai ficar, ó, 3D10. Se tinha sido 20, colocou 3D10, foi para 30, né? Para chegar no 35, faltam 5. Então, vai ficar aqui, ó, 4P5. Ok, então fizemos a distribuição eletrônica desses dois átomos. 20 elétrons acabou no 4s2. 35 elétrons acabou no 4s2, 4p5. O que isso daqui representa pra gente? Olha só, o que é isso? É a camada de valência de cada um desses átomos, né? Ó, para o átomo X, ele tem 2 elétrons na camada de valência. O que fica mais fácil? Ganhar 6 para ficar com 8 e estável? Ou perder esses 2? Se ele perde esses 2, olha a camada anterior. Como é que fica? Ó, 2 aqui e 6 aqui, ele fica com 8. Né? Então ele atinge o octeto perdendo 2 elétrons. Então ele vai perder aqui 2 elétrons da camada de valência, da última camada, que é a camada de valência, né? Já no caso do... Ó, então vamos só colocar a carga aqui. Ó. Se ele perde 2 elétrons, o X vai ficar 2 mais. Né? Porque ele vai perder 2 cargas negativas, então ele vai ficar 2 mais. No caso do Y, ele tem 2 mais 5, 7 elétrons na última camada. O que é mais fácil? Perder 7 ou ganhar 1?
Então ele vai ganhar um elétron, né? Se ele recebe um elétron, ele vai ficar com carga 1 menos, ou simplesmente menos, quando é 1 não precisa colocar o número, tá? Então ele fica com carga menos 1. Então olha só, para a gente entender o tipo de ligação aqui entre dois átomos, a gente vai precisar compreender o quê? Um quer perder, um quer ganhar. Que tipo de ligação há? A transferência de elétrons, ou seja, um átomo perde elétrons e o outro recebe elétrons. Que tipo de ligação é essa? Iônica. Vai formar o íon. Formar o íon positivo aqui, que é o cátion. E vai formar o íon negativo, que é o ânion. Tá certo? E se você tiver esses elementos aqui, no exercício deu x e o y. Mas e se você souber quais são esses elementos na tabela periódica? Olha só, o átomo que tem número atômico igual a 20 é o cálcio. Olha só, o cálcio, ele está no grupo 2, ou seja, ele é um metal alcalino, ele tem a tendência a perder elétrons. Agora, o 35 é o bromo. Ele está no grupo 17, ele tem a tendência a receber um elétron. Então, olha só, se eu tivesse a tabela periódica e soubesse qual elemento é, eu precisaria fazer distribuição eletrônica? Não precisaria. Olha só, olhei aqui, ó, é um metal. Ligando a um não metal, eu já sei que é uma ligação iônica. Né? A tendência, ó, os elementos do lado esquerdo, eles têm a tendência a ficar positivo, ou seja, eles têm a tendência a perder elétrons. Já os elementos do lado direito, com exceção aqui dos gases nobres, eles têm a tendência a receber elétrons, ou seja, eles ficam negativos. Tá certo? Então, ou olhando na tabela, ou fazendo a distribuição eletrônica, a gente consegue aí encontrar, identificar o tipo de ligação entre dois átomos. O que mais que o exercício pediu? O exercício pediu a fórmula química. Vamos determinar a fórmula química. Apagar aqui e vamos determinar a fórmula química. Olha só, para determinar a fórmula química do composto, a gente precisa ter o valor da carga que ele costuma admitir, né? Para a gente poder fazer a regrinha do entrecruzar. Como que funciona a regrinha do entrecruzar? Olha só, você pega o valor da carga de um, transfere para o outro, e pega o valor da carga de um e transfere para o outro. Tá? Esses valores aqui é só o número atômico, não vamos preocupar com eles não. A gente não precisa deles para determinar a fórmula química não, depois que a gente já tem o valor de carga. Certo? Então olha só, o 2 do x desce para o y e o 1 do y desce para o x. Então a fórmula química do composto aqui será x1, y2. Só que, veja bem, quando é 1, não aparece. Então, como que ficaria aqui, ó? X, y2. Né? Para formar a substância, a gente ia precisar de 2 átomos do elemento y e 1 átomo do elemento x. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui agora, tá? O fósforo de número atômico igual a 15 e o flúor de número atômico igual a 9 formam qual tipo de ligação? Qual a fórmula química do composto? Olha só, o exercício agora nos deu o fósforo, que tem número atômico 15, e o flúor, que tem número atômico 9. Ele quer saber o tipo de ligação e a fórmula do composto que será aí formado entre esses dois átomos, né? A gente pode fazer usando a distribuição eletrônica ou a gente pode fazer olhando na tabela periódica. Olha só, vamos primeiro olhar aqui na tabela periódica. Olha só, o fósforo está no grupo 15, né? Ou seja, se ele está no grupo 15, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 5. Se ele tem 5 elétrons na camada de valência, ele precisa ganhar 3. Né? O que é mais fácil? Perder 5 ou ganhar 3? Ganhar 3. Então ele é um tipo de composto que recebe elétrons. O flúor
ele está no grupo 17, significa que ele tem 7 elétrons, então ele também quer receber elétrons, só que ele quer receber só um. Mas enfim, se os dois querem receber, de cara, você já pode falar, é uma ligação covalente. A ligação covalente entre esses dois átomos. Olha só, são dois não metais. Ligação covalente ocorre entre não metais. Ocorre então assim, geralmente entre não metais, né? Mas a gente pode fazer isso observando a distribuição eletrônica. Vamos fazer a distribuição eletrônica aqui rapidinho, ó. A distribuição eletrônica do fósforo. 1s2, 2s2, 2p6. Ó, aqui já foram 10. Para chegar no 15 falta 5. Então, ó, 3s2, foram 2, falta 3, então 3p3. Olha só, a camada de valência dele tem 5 elétrons. Agora vamos fazer a distribuição eletrônica do flúor. O flúor fica o seguinte, ó, 1s2, 2s2, aqui já foram 4, para chegar no 9 falta 5, então 2p5. Então olha só de olhar na tabela, distribuição eletrônica, a última camada do fósforo tem 5 elétrons. Então, ele quer receber 3. Se ele quer receber 3 elétrons, ele tende a ficar com carga 3-. Tá? O flúor, ele quer receber 1 elétron. Então, ele tende a ficar com carga 1-. Tá? Quando os dois querem receber elétrons, nós temos, então, ligação covalente, tá certo? Então, ó, muito cuidado com isso. Você pode fazer olhando a tabela periódica, ou se você não tiver auxílio de uma tabela periódica, faz a distribuição eletrônica. Você vai conseguir descobrir o tipo de ligação aí que existe, que há entre esses átomos, tá? E a fórmula química, como é que a gente faz para descobrir a fórmula química aqui? Regra do entrecruzar, do mesmo jeito, olha só. O fósforo, só limpar aqui, ó. O fósforo, ele vai ficar com carga 3-. O flúor, 1-, né? Vamos tirar o número atômico para a gente não confundir. Então, olha a carga de cada um. Regra do entrecruzar, pega a carga de um e coloca no outro. Pega a carga do outro e coloca no 1. Então, fica P1F3. Quando é 1, não aparece. Então, fica PF3, o composto formado aqui, tá certo? Então, a gente pode fazer usando a tabela periódica ou a gente faz a distribuição eletrônica. Fazendo a distribuição eletrônica, a gente pode achar muita coisa, tá? Por isso que algumas questões, elas não te dão aí os dados da tabela periódica. Por quê? Porque se você fizer a distribuição eletrônica, você consegue resolver o exercício, tá certo? Então, ficamos por aqui.